Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e nós vamos fazer nossa contagem regressiva hoje. Faltam 19 dias para o exame de ordem, tá? E de antemão eu já vou falar que eu vou falar aqui só sobre contagem regressiva. Nós vamos fazer nossas reflexões para dar mais ânimo para a gente ir para frente e posteriormente vou fazer separadamente uma live relacionada aos recursos de segunda fase, tá? Vou fazer separadamente porque eu sei que as perguntas virão. Bom, pessoal, o que eu tenho para falar nesses 19 dias, né? Eu tenho um grande exemplo, um exemplo que sou eu hoje mesmo, né? Hoje eu tive alguns compromissos desde cedo e não conseguimos estudar juntos lá pelo YouTube, né? E o que a gente vai fazer quando acontece isso? A gente vai flexibilizar. Se eu não conseguir fazer meu bloco de 50 minutos, meus 2 blocos, né, de manhã, eu vou fazer à tarde. Se eu não conseguir fazer à tarde, eu vou fazer à noite. O importante é a gente manter a disciplina. É muito importante manter a disciplina. O que eu quero dizer para vocês, até por conta do contexto que nós estamos vivendo, é você refletir o quanto as palavras das outras pessoas te influenciam. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Nessas brigas ideológicas que estão acontecendo, né? Naquelas frases feitas que parece que são disseminadas, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo quer te convencer de alguma coisa. E eu vou trazer isso para o exame de ordem. Então eu vou te perguntar quanto as palavras que você ouve, né? As coisas que você lê nas redes, o quanto isso te influencia. É inegável que muitas coisas nos influenciam. É inegável. Mas assim como quando a gente fala de voto, que o nosso voto é secreto, e a nossa concepção daquilo, a nossa verdade, aquilo que a gente acredita, não importa o que você está passando agora e o que você vem ouvindo, que você não é capaz, que você nunca vai passar, que a OAB é muito difícil, né? Que não chegou a sua hora, que você mal estudou na faculdade, como é que quer passar na OAB, né? A gente ouve diversas frases que, infelizmente, elas impregnam dentro da nossa mente. Então eu vim aqui, nessa nossa contagem regressiva de 19 dias, te falar que você precisa tomar muito cuidado com o que te influencia, né? Você precisa pensar racionalmente se as palavras que você ouve de qualquer pessoa, pode ser de família, pode ser de amigo, pode ser de namorado, mulher, seja o que for, o quanto ela tá te levando pra frente ou pra trás. E muitas vezes ter a sabedoria de dizer, como eu já disse e disse hoje, né, com uma outra situação. Olha, sobre esse assunto eu não quero conversar com você. Sobre esse assunto eu não quero sua opinião. Muitas vezes você ouve frases que só te puxam pra trás, são como pedras que ficam grudadas nos seus pés, sabe? Como se fossem aquelas bolas de prisão que não te levam pra frente, de pessoas que nem passaram pelo que você tá passando. E daí que tem gente que não acredita no teu estudo. E daí que tem gente que não acredita em você. E daí? Tem uma coisa pra falar pra vocês, gente. A vida não é justa. Tá na hora de saber já, a gente já é adulto. A vida não é justa. E a gente vai ouvir muita bobagem por aí. Eu ouvi a minha vida inteira, ouço, vejo pessoas ouvindo, vejo vocês ouvindo, e aí eu preciso te chamar para esse lugar e falar assim, essas palavras estão me levando para frente ou para trás? Vamos a algumas reflexões? Minha primeira reflexão é a seguinte, se você está estudando, primeiro ponto, você está no caminho certo. Esse é o primeiro ponto. Se você está estudando, você está no caminho certo. Não há nada a temer. Tá? Você tem tudo para ganhar. Então, eu tô estudando, tô no caminho certo, isso é o primeiro ponto. Depois, de uma certa forma, quando a gente tá estudando, a gente fica um pouco egoísta, né? A gente fica lá abraçadinho no nosso tempo, abraçadinho nos nossos livros. Mas isso não me impede de fazer outras coisas, né? É óbvio que eu quero que você fique viciado em pensar, eu vou estudar, hoje eu vou estudar, vou cumprir meus 2 blocos de 50 minutos, vamos. Como eu já recebi mensagem de pessoas que cumpriram já seus 2 blocos de 50 minutos pela manhã. Eu vou cumprir logo mais,
Logo mais eu vou abrir e vou fazer com certeza blocos sucessivos. Então, se você tiver a fim de estudar, vamos lá, vai pro YouTube, @professora Gisele Lenzi, vamos estudar. Mas eu preciso flexibilizar, porque se o meu horário, eventualmente, que eu fixei não deu certo, o dia tem 24 horas. Eu vou arrumar um outro horário, eu não vou desistir. E o que eu tenho para dizer para vocês, né? A gente precisa fazer o balanço da vida. O balanço do descanso com o balanço do estudo, o balanço do estudo com o balanço do trabalho, o balanço do lazer, o balanço de comer, né? O balanço de fazer várias coisas. Olha quem apareceu aqui, gente, para falar com você. Deixa eu mostrar aí para você. Você quer aparecer, filho? Eu vou mostrar para vocês. Ó, veio falar que nós estamos na nossa contagem regressiva, né, Amarelo? E nós somos muito lindo, maravilhoso. Conta para as pessoas. Conta. Gente, e o que mais eu quero falar para você nessa contagem regressiva? A gente não precisa contar tudo que a gente faz, sabe, gente? Não custa nada a gente ter alguns segredos. Então, como eu falei no começo da live, se você vem sendo influenciado ou ouvindo palavras, coisas que só estão te botando para trás e te desestimulando, vamos manter o nosso comportamento de estudioso, de estudiosa, em silêncio? É como se eu fizesse, vou fazer um comparativo, não sei se eu vou ser muito feliz, mas é como se eu fizesse doações, sabe? Como se eu fizesse caridade, né? Tem uma frase que diz que a caridade a gente não conta. Então, o projeto Passar na OAB, ele é só seu. E é importante que ele fique em segredo, sabe? Não precisa ficar falando para todo mundo. Não precisa ficar anunciando que você vai estudar. Não precisa, não se precipita, tá? Porque você, quando faz isso, dá munição para pessoas e situações te falarem que você não vai conseguir. E, gente, infelizmente, tem coisas que por mais que o nosso racional esteja forte, a gente esteja aqui na contagem regressiva se fortificando, fica batendo na nossa cabeça. Eu, por exemplo, ouvi um negócio no domingo que eu sei que não é real, eu sei que não foi proposital, mas como era uma pessoa que eu gostava muito, ficou martelando na minha cabeça. PEC. A gente é assim. O que eu desejo para vocês? Temperança, equilíbrio, né? Agora a gente tá no dia 19, temos tempo para estudar ainda, né? Vamos aceitar o que a gente tem e fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. A minha proposta de hoje é flexibilidade. Como eu vou flexibilizar o meu estudo, você pode flexibilizar o teu estudo, seja hoje, seja amanhã. Você não precisa me esperar para estudar. E aí, pra gente finalizar, eu vim como uma mensageira, né? Eu sempre venho como uma mensageira de coisas boas. Por isso que eu quero e tô te chamando para você prestar atenção nas coisas que você tá ouvindo e tá buscando, porque às vezes você também tá aí seguindo pessoas que não estão te fazendo bem, que estão te aterrorizando. Tem gente que, eu já falei pra vocês, né? Quanto mais eu observo a sociedade, eu vejo. Tem pessoas que são a nuvenzinha negra do mundo. São aquelas pessoas que chegam num lugar, elas não conseguem deixar ninguém quieto e tranquilo, né? Aquelas pessoas que parecem um redemoinho da coisa ruim. E essas pessoas a gente precisa se afastar, porque o nosso momento é de pensar com otimismo, né? Ter uma postura legal, não uma postura mentirosa, mas uma postura verdadeira. Para finalizar, né? Para ir pro finalmente. Pessoal, eu sei que quando a gente está estudando, às vezes a gente sente muita solidão. A gente fica muito só. Mas estudar é um exercício sozinho, tá? O que eu quero te dizer? Que o seu esforço no estudo é recompensado, tá? É recompensado, porque quando a gente estuda, a gente vai lá, marca que estudou, a gente vai lá, por exemplo, no nosso estudo do YouTube, coloca lá um oizinho da nossa presença. A gente vai construindo a nossa autoestima. A gente fica melhor. Então, você precisa fugir de certos sentimentos que são grande esforço, porque 2 blocos de 50 minutos por dia de estudo não é um grande esforço, tá? Precisa fugir do sentimento que você tá limitado. Precisa fugir do sentimento que você tá desequilibrado, sobrecarregado.
Porque se você tá sentindo sobrecarregado, é porque você não tá conseguindo distribuir as tuas tarefas diárias corretamente. Então você precisa pegar um papel e começar a modular. Ó, tal hora eu vou me dedicar a isso, tal hora eu vou me dedicar àquilo. Vai ter que fazer isso pelo menos um mais ou menos. Certo, gente? Porque enquanto eu ficar no deixa a vida me levar, fazendo de qualquer jeito na hora que dá, esse estudo não vai ser efetivo. E por fim, né? Vamos pensar no nosso sucesso, vamos pensar na nossa glória, vamos pensar nos bons momentos, vamos pensar no nosso triunfo, vamos pensar... Eu tenho até aqui, depois eu pego pra vocês. Vamos pensar, ó, na nossa aprovação. Na hora que a gente vai pegar lá nosso nome na lista e pensar na aprovação. Ok, gente, então eu vou finalizar a nossa contagem regressiva, 19 dias para a OAB. Daqui a alguns minutos eu vou entrar em outra live para falar sobre os recursos da ouvidoria de segunda fase, tá? Vou deixar separadinho porque eu deixo gravado e aí quem precisar depois consultar fica mais fácil. Eu quero dar um oi para todo mundo que tá aqui. Moniquinha, como você tá, Moniquinha? Você tá bem? Tá estudando, mulher? Tá acompanhando? Obrigada, Joyce, pela presença. Doutora Sandrine, obrigada. Se fez sentido para vocês, se faz bem essa contagem regressiva para vocês, compartilha com seus amigos, deixe seu like. Eu vou baixar ela agora, botar no YouTube e aí vocês podem acessar quantas vezes vocês quiserem. E eu vou desejar ótimos estudos para vocês. Eu também daqui a alguns minutos vou entrar, né? Vou trabalhar daqui, você vai estudar daí, vamos juntos. E te lembrar que a gente, nessa sociedade que a gente está de informação, vem um monte de informação. Às vezes, indiretamente, a gente recebe informações que a gente nem quer. Mas eu tô te propondo nessa live que você faça o quê? A sua parte e tente isolar ou diminuir o que te influencia. E eu vim nessa live, para quem perdeu desde o começo, te falar o quanto as coisas e as palavras que você ouve te influenciam. Eu tenho vários casos de treinamento, nesses anos todos, de pessoas que ouviram lá atrás, às vezes de um avô, de um tio, de uma mãe, de um pai, que a pessoa não era capaz, né? Você não vai conseguir, né? Sozinho você não vai. E às vezes essas frases foram faladas num outro contexto, às vezes um contexto até de cuidado, né? Quando, por exemplo, quando eu queria pular um muro muito alto, queria subir numa árvore, só que aquela frase ficou fixada na minha mente. E é isso que a gente tem que conter. Então a gente precisa enfiar a aprovação na cabeça, aprovação. E como é que eu referendo essa frase comigo? Primeiro, eu vou beber de águas, que são as informações que me saciam a sede. Às vezes você tá aí rodando nas redes sociais e bebendo de águas que não te saciam a sede e muito pior, te dão mais sede. São verdadeiros petróleos que você toma todo dia. Você vai lá se machucar todo dia, ouvir aquela pessoa que é o cavaleiro do apocalipse, só vai falar coisa ruim. E como é que a gente vai fazer isso? Cumprindo nossos estudos. Estudo tem que ser prioridade, estudo tem que ser feito, tem que ser registrado, estudo vai fortalecer tua autoestima. Beleza, gente? Então tá bom. Camilinha tá aqui também, tô morrendo de saudade de vocês, meninas. E bons estudos, a gente se fala amanhã, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau.